Olá! Você já se perguntou como se desenvolveu a educação em Esparta? Quais eram os cargos que os espartanos ocupavam dentro dessa sociedade? E como será que eles se organizavam politicamente? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme 300. Vamos lá? Galera, antes da gente começar a falar sobre o assunto que eu irei abordar no vídeo de hoje, acho muito válido a gente relembrar que eu tenho 4 vídeos onde eu falo sobre a civilização grega. Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre as estruturas espartanas, né? Sua localização geográfica, como eles se dividiam socialmente e algumas outras características. Todos esses vídeos trazem informações importantes que vão ajudar no entendimento do que eu irei abordar aqui hoje, tá bom? Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje. Agora, se você preferir vê-los antes de iniciar o vídeo que eu vou falar hoje aqui, é só você clicar no cardzinho que aparece aqui na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist onde eu explico sobre a civilização grega, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou explicar como se moldava a sociedade espartana e também a importância da educação militar dentro dessa sociedade, tá bom? Bom, assim como no restante da Grécia, em Esparta existia uma espécie de conselho, tribunal, um senado, né? Que ficou conhecido como Jerusa. É onde se concentrava o poder político, que era bem restrito ali a um pequeno grupo de dirigentes, tá bom? Os membros dessa Jerusa eram compostos por 2 reis espartanos. A origem desses reis eram de 2 famílias muito poderosas, muito influentes e espartas, mas que tinham uma rivalidade entre si, então eles eram rivais, tá? Além disso, existiam mais 28 anciões que eram senadores ou gerontes, tá? Esses senadores, que eram os nobres ali da sociedade espartana, tinham mais de 60 anos, tá? Gente, ter 60 anos na sociedade da antiguidade, em qualquer sociedade da antiguidade, era coisa muito rara. A média de vida dessa época era dos 40 aos 50 anos no máximo. Então, se você chegasse aos 60 anos, você era considerado um ancião, um senhor muito sábio, tá? Esses senadores, esses gerontes, quando eram eleitos, eles ocupavam esse cargo de maneira vitalícia. Eles ficavam ali até o fim da sua vida ocupando esse cargo, tá? Além disso, eles elegiam 5 éfaros. Esses éfaros eram uma espécie de prefeito, tá? E eles exerciam o poder executivo ali dentro da sociedade espartana. Eles ficavam no cargo por 1 ano, ok? O importante da gente entender sobre a Jerusa e esse poder que era muito restrito é que todas as leis eram deliberadas pelos membros que tinham um objetivo de atender os seus próprios interesses, já que eles eram os nobres que controlavam o poder econômico, inclusive, de Esparta, tá bom? Além desses nobres que estavam ali na Jerusa, tinham também seus colegas, tal. Então, as leis que eram criadas dentro da Jerusa era para favorecer um pequeno grupo da sociedade, geralmente aqueles que tinham o poder econômico em suas mãos, tá bom? O filme 300 tem uma cena muito específica que remete a essa Jerusa, tá? É a cena em que a esposa de Leônidas consegue uma audiência, né, ali perante a uma assembleia espartana, buscando o apoio deles para mandar o exército lá na frente de batalha onde estavam os 300 espartanos lutando, guerreando, tá? Essa assembleia apresentada no filme é a Jerusa, tá? Que era composta por senhores, nobres, que buscavam atender os seus próprios interesses. Um bom exemplo disso é quando Teron tenta convencer os anciões que estão ali presentes na assembleia de que o discurso da esposa de Leônidas não podia ser levado em consideração. E aí ele conta uma história que ela traiu o marido em busca de conseguir aquela audiência, enfim. Isso aí mostra, e aí é a mesma, né, a esposa do Leônidas, ela dá um golpe em Teron, fazendo com que seja descoberto a aliança que ele tinha com os persas, e por isso que ele era contra a ida do exército espartano para batalhar com os persas, né?
E aí mostra que eles estão ali deliberando, arquitetando, convencendo os seus iguais, né, a atenderem seus interesses. Não estão preocupados em proteger Esparta, em proteger os mais pobres e tudo mais, tá? Estão ali mesmo para defender o poder, né, os interesses da nobreza, vamos dizer assim. E por isso que é um sistema aristocrático, um sistema, um governo político que atende a pequena camada da população, que são quem detém o poder econômico, tá bom? Agora, a gente vai entender como se moldava a vida do homem espartano, tá? Todos os homens de Esparta, todos, tinham que ser guerreiros. Eles não podiam exercer qualquer outra atividade que não fosse atividade militar. Quem exerciam essas outras atividades eram os iliotas, como eu expliquei no vídeo anterior, tá? As guerras na antiguidade ocorriam sempre no verão, tá? E durante o período que não era o verão, né, as outras estações do ano, os espartanos ficavam em acampamentos militares, treinando e mantendo a postura rígida de guerreiros, tá? Eles se dedicavam única e exclusivamente a serem grandes guerreiros. Uma característica muito interessante e importante, inclusive, sobre os espartanos é a forma como eles batalhavam. Eles se organizavam em fileiras, que eram chamadas de falange, e avançavam contra o inimigo, formando uma muralha, sabe? Era um muro mesmo que eles formavam com seus corpos, que não permitia que os seus inimigos penetrassem, tá? Bom, o filme 300 apresentam duas cenas que explicam essa formação. A primeira delas é quando o rei Leônidas explica ao Corcunda o porquê dele não poder participar das batalhas junto com os outros espartanos. E ali ele explica justamente como funcionava esse sistema de falange de proteção, tá? A segunda cena é a cena do primeiro conflito entre os espartanos e os persas, que apresenta muito bem a forma que eles, o formato de muralha que essa falange se tornava e era impenetrável para os inimigos, tá? Bom, para atingir esse nível de organização militar, em Esparta os guerreiros eram treinados desde a sua infância. A educação militar é bem retratada durante todo o filme, os 300, né? E é daquele jeito mesmo, os garotos na primeira infância eram treinados pelos seus pais. Depois, aos 7 anos, era separado de sua família. E aí, quando eles eram separados de seus familiares, eles enfrentavam um treinamento militar como os adultos. E ali eles aprendiam, eles eram ensinados a suportar dor e a serem cruéis. Tanto que desde pequenos, desde muito jovens, eles caçavam e matavam ilhotas como parte do treinamento militar espartano, tá? Os jovens sempre obedeciam os mais velhos, tá? As ordens dos mais velhos. Inclusive, eles só podiam falar qualquer coisa quando eram autorizados por um idoso. Então, eles obedeciam sem a menor resistência. Por falar pouco, quando faziam isso, né, eles respondiam qualquer coisa com muita precisão. O filme faz uma referência a isso bem no início, quando Leônidas recebe o mensageiro persa. E aí ele fala assim, ele tá escutando ali a proposta e ele fala justamente isso. Muito já foi dito, agora é hora de tomar as decisões, né? Tomar uma decisão e essa decisão tem que ser muito precisa. Esse tipo de fala ficou conhecida pela história como a fala lacônica, tá? Fazendo referência ali à região onde está localizada a cidade de Esparta, tá bom? Uma cena do filme que me chama muito a atenção, e acredito que de todos nós que assistimos os filmes, é quando o narrador conta ali, ele narra o que acontece com os bebês ao nascerem, né? Em Esparta, quando se nascia uma criança, essa criança, e fosse um garoto, né? Essa criança era levada a um ancião para ser analisada. Se esse ancião declarasse que essa criança não era saudável, propícia a ser um grande guerreiro, essa criança era jogada de um despenhadeiro, assim como é narrado no filme mesmo, tá bom? Isso é uma parte da cultura espartana, tá? Os rapazes espartanos aprendiam a ler somente o necessário para se tornarem militares, tá bom? E submissos. Era só o necessário para isso. Quando atingiam os 20 anos de idade, adquiriam alguns poderes políticos, bem poucos, tá? E aos 30 se casavam e conseguiam uma certa independência, tá bom?
só conseguiam a liberdade do serviço militar aos 60 anos. E todo esse sistema de ensino rígido e militar gerou uma consequência muito grande para a Esparta. O que foi? A Esparta não desenvolveu artes, né, ali na cidade e nenhuma indústria dentro da cidade, porque focou totalmente a educação na educação militar. Então não havia amostras artísticas como no restante da Grécia, por exemplo, tá bom? E também não houve um desenvolvimento industrial. Isso aí marca a cidade por uma estagnação perante as outras cidades gregas, tá? Bom, voltarei a falar sobre a Grécia e para isso eu vou utilizar diversos filmes, como por exemplo Hércules, Alexandre o Grande, Imortais, 300 e outros filmes, tá bom? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo aqui, tá? Vou deixar também o link dos 4 vídeos onde eu explico sobre a Grécia e o trailer do filme 300. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e aí muitas pessoas, além de vocês, vão ter acesso a esse conteúdo aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades que eu vou estar postando aqui, ok? Muito obrigada!